Não havendo, nosso texto de hoje é a parábola do semeador. Estaremos lendo Mateus capítulo 13. Leremos dos versículos 1 até o 9. Depois vamos do 18 ao 23. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo? Desculpe, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Como vimos, o Senhor Jesus começou o seu ministério mais ao público, de certa forma, os seus ensinamentos, porque já tinha essa proposta, conforme vimos no estudo passado, de falar por parábolas. E essa daqui, registrada por Mateus, mas também Marcos e Lucas, os evangelhos chamados sinópticos, eles abordaram também essas parábolas, esses três, chamados assim porque os três escritores fazem uma sinopse, um resumo do mesmo fato, cada um contando da maneira que eles acharam mais conveniente, puderam entender e compreender, mas os fatos são os mesmos. É uma síntese, uma sinopse do que aconteceu. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles narram os fatos do Senhor Jesus, os acontecimentos. Alguns pontuam detalhes a mais, outros a menos, mas a essência da mensagem é a mesma. Às vezes alguém diz: mas em tal lugar o escritor falou de 2 personagens, do outro narrou apenas um. Não tem relevância nenhuma. Não é de verdade, é apenas uma omissão. É como se eu falasse que eu convidasse o Valmir para ir à Vitória comigo, e a Rose narrasse: porque a gente convidou o Valmir para ir à Vitória, e assim fomos juntos. Mas a Isadora ia narrar o mesmo fato: porque a gente convidou o Valmir para ir à Vitória, mas foram também a Ana, o Valério. Não mudou nada, apenas pontuou um detalhe a mais. Não deixei, o foco era esse aqui, era um convite que eu tinha feito para um fato. Agora, quem mais foi, não vai mudar o que nós tratamos, propusemos de fazer lá. O feito não muda. E assim aconteceram com alguns escritores também, dos evangelistas aqui, que narraram esses fatos, alguns com detalhes a mais, mas a história, eles são chamados, essa síntese, essa sinopse que fizeram esses três, do mesmo fatos, o caráter, o objetivo, as mensagens não se distorcem.
não se divergem, todas convergem. Imagina, João já muda um pouquinho, não está dentro do sinóptico, né, porque ele já traz uma abordagem mais teológica, falando sobre Jesus, né? Vê que os fatos são diferentes, né? A narrativa de João. Mas aqui, dentro do nosso texto que Mateus escreve, citamos então que os demais, né? Esse mesmo texto, essa mesma parábola, Marcos capítulo 4, de 1 a 20, Lucas 8, 4 a 15, está narrado também o mesmo fato. Mas o que observamos aqui, o Senhor Jesus, logo após o seu batismo, já começa a dar instruções. Vimos ao Sermão da Montanha, capítulo 5, né, de Mateus. Ele começa ali no capítulo 5, 6 e 7, aquele vasto sermão aos seus discípulos e a multidão que se juntava ali, não só a eles, mas falando, ensinando muitas coisas, como deveria ser. E depois ele opera alguns milagres, algumas curas que ele opera. E é evidente que a mensagem dele, o modo de ele agir, isso acabou despertando uma inveja, uma preocupação, um temor, uma repulsa, até porque ele falava a verdade, contrapunha os interesses de quem estava no domínio, digamos assim. Isso não encantava as pessoas de coração meramente humano, né, voltado para, principalmente os judeus. As autoridades queriam poder, queriam esperar alguém que viesse realmente de uma maneira diferente, com uma mensagem que os agradasse. Isso feria o ego de quem estava, digamos assim, no poder religioso da época. Lógico, também feria também os interesses dos outros. Você fala, o Império Romano, maneira opressora como tratava as pessoas, totalmente fora da mensagem que Cristo vem trazendo. Mas não se importando com isso, nós vimos os capítulos anteriores aí, né? O Senhor Jesus, no capítulo 9, ele fala com os seus discípulos: a seara é muito grande, tem muita coisa para fazer, mas tem poucos ceifeiros. E aí ele vê, mesmo com essa opressão, essas perseguições, essa rejeição do povo em geral, principalmente dos seus, não se importou com isso. Ele olhou para um povo, nos versículos 35 a 38, né, de Mateus 9, e ali o 38 exatamente, ele vê uma multidão que ela está caminhando dispersa, como ovelhas sem pastor, e se apieda dessa multidão, mesmo sendo rejeitado, afrontado. Ele tem piedade dessa multidão que está perdida, perambulando, andando sem rumo, como ovelhas sem pastor. Aí no capítulo 12 chama os seus discípulos, já tinha pontuado, chamado os seus discípulos, mas agora no capítulo 12 ele começa então a reuni-los e prepará-los para a missão, esse ato de levar a palavra, o seu evangelho, a obra que ele quis transmitir. Neste contexto agora, aqui no capítulo 13, como nós estamos estudando sobre as parábolas do Senhor Jesus, essa é a primeira que é registrada e que ele começa então a utilizar deste método para veicular a sua mensagem. E na perfeição que o Senhor era e é, não podia ser diferente, né? Ele tem uma visão, olhamos aqui, né, essa visão perfeita, de fácil entendimento das pessoas, que ele começa a usar ali então nessa parábola e usar elementos, não só nessa, como nas outras que vão suceder, vai sempre vendo algo que ele começa do conhecido para o desconhecido. Então, para onde ele olhava, ele contava algo que era comum ao saber da multidão. Neste caso aqui, ele está ali sentado num barquinho, num mar, naquela região ali de terras férteis da Galiléia, Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, onde eles produziam trigo, cevada, cereais de modo geral, azeite também peixe, mas a frente parava sobre isso aí. Mas aqui
ele trata com um povo que conhecia muito bem o que era o exemplo que aí está dando. Ele começa a falar então sobre um agricultor, alguém que está plantando alguma coisa. Como era muito comum as pessoas semearem, plantarem, usar a semente, ele já começa o seu discurso ali falando, usando essa comparação, essa semelhança. Interessante as palavras que ele usa, que o reino dos céus é semelhante. Uma semelhança não é a exatidão da coisa. Semelhante. E fica fácil, né, de entender aqui o que ele propôs para nós. É uma palavra bem fácil para nós estarmos compreendendo. Ela é autoexplicativa, até porque ele explicou aos seus discípulos depois. Não é mesmo na primeira parte, que ele contou a parábola, e depois os discípulos, naquele momento, perguntaram: explica para a gente. E ele explicou para eles a parábola. Então já lemos a parábola e os versículos finais, o Senhor já explicando ali a parábola, jogando para o campo da anunciação da boa nova do Evangelho. Mas essa visão, então, que o Senhor tem é fantástica, né? Como ele usa um recurso tão conhecido para levar para um campo desconhecido, que eles não conheciam. Mas é evidente, quando abre os olhos dos discípulos, ficou muito fácil de entender, como para nós hoje é muito fácil, não só pela ação do Espírito Santo, faz entender como está escrito aí a explicação da parábola neste caso aqui. Analisando a ação do semeador, a gente, pelo fato de a palavra da parábola ela já está com uma explicação bem clara, a gente vai refletir na ação do semeador aqui. Daqui dá para a gente estar tirando, abstraindo também algo interessante para nós. Este semeador aqui, nós vimos um semeador muito o quê? Ativo, operoso, animado, persistente, determinado, convincente de que ele precisava de plantar para colher. Ele tinha essa ideia da lei da semeadura. Aliás, todos que lavram a terra, que plantam, é porque eles têm noção: se eu planto, vou colher. Se eu planto 1 quilo de semente, eu tenho uma colheita X. 10 quilos, obviamente eu tenho outra colheita. Ele tinha essa consciência. E o que canta então aqui mostra para a gente um semeador prudente e ativo, operoso, corajoso, determinado, ousado, muita expectativa de resultado positivo. Por que isso? Porque ele plantou em todo o seu terreno. Ele tinha um campo e ele não saiu escolhendo cantinhos do seu terreno para plantar. Ele plantou em todas as áreas que ele tinha. Dá a entender que todo o seu campo foi semeado. Parece que ele sabia lá em Eclesiastes 11, né? Quando Salomão escreve no capítulo 11, começa falando: lança o teu pão sobre as águas, e vai falando um pouco ali, baseado em quê? Salomão também usou em uma parábola, né? Fácil de perceber que estava falando de algo conhecido para as pessoas, porque lá no capítulo 11, ele está falando do fazer o bem, coisas boas você deve fazer, como Paulo diz mais à frente, a tempo e fora de tempo. Você não precisa escolher a oportunidade, uma ocasião para fazer coisas boas. E aí Salomão então começa a escrever esse versículo, lá exatamente no versículo 8, se eu não me engano, ele fala do lançar o pão, versículo 6, exatamente, eu notei aqui, de Eclesiastes 11. Ele fala: pela manhã você semeia a semente, à tarde não retires a mão, continua a semear. E Salomão está falando: para você operar coisas boas, você começa cedo, vá semeando, à tarde continua. Por quê? Você não sabe qual semente vai prosperar. Ele diz lá:
Versículo 6. Se é esta ou se é aquela, então você tem que semear. Lembrei desse texto, porque o semeador aqui nasceu dessa forma, né? Evidentemente que quem é que estava transmitindo a mensagem? Como sabia perfeitamente o que Salomão tinha dito? E Salomão diz, não por si, com a sabedoria que veio de Deus, estava ali o próprio Deus, dando o exemplo daquele semeador que usou esse conselho de Salomão. Lança a semente. Você tem semente? Salomão usou, falamos o que eles faziam, que os egípcios faziam. Era comum semear nas margens do Nilo, o rio mais fértil. Se tinha o Egito, a riqueza do Egito era o Nilo, não só por navegação, mas por produção. A sua bacia, pelas suas margens, eram altamente férteis. E eles jogavam literalmente a semente sobre as águas, nas cheias. E ali aquela semente ia. Abaixava as águas, a semente ficava pelas margens do rio e ia produzir em larga escala. Pensa na técnica, né? Inteligência que o homem tem, usava o recurso que tinha. A própria água levava a semente, espalhava pelas terras e ia produzindo. Então Salomão usou o conhecido, também, fato conhecido de todos ali, para ensinar que aquilo que for bom deve-se fazer a todo tempo, usar o que tem e fazer, tanto de manhã como à tarde, não importa. Plantar, semear, porque você não sabe qual vai estar prosperando. A sua missão é semear. Este semeador aqui, a gente vê ele com esta visão, com esta atividade, isso que Jesus coloca, porque ele semeia em todo o seu campo disponível, usa semente e não vai escolhendo a área da terra para semear. O Senhor Jesus aqui, como este semeador, também, evidentemente, lógico, ele que plantou essa semente, trouxe essa semente e a plantou no mundo. E ele tem essa visão ampliada para nós, né, no tempo e no espaço. Ele começou aonde? Ali na Galileia, ele começa, mas ele ordena ao seu discípulo, no capítulo 28, finalzinho de Mateus, ele vai falar para os seus discípulos: vocês vão para todo o campo. O campo, depois que ele ensina, ele mostra para os discípulos, o campo era a terra, o mundo. Ele manda: eu estou começando a semear aqui, mas eu não vou ficar para prosseguir com essa semeadura, essa missão de semear, trazer a semente em função minha. Vocês não têm semente para plantar, mas eu estou trazendo. Vocês não sabem semear, eu estou ensinando. Por isso que ele trouxe os 12, instruiu como deveria ser, os desafios, mas também os privilégios de semear essa semente, os desafios que enfrentariam posteriormente, e ordenou que eles avançassem também para todo o campo, e não saíssem escolhendo esse ou aquele canto para semear. Isso a gente vê com clareza, né, no finalzinho do livro de Mateus, e Atos 1, né, no versículo 8, a gente vê ali ele ensinando aos seus discípulos, orientando para que fossem ser testemunha dele em todo o canto da terra, começando por ali, né, fosse por todo até os confins da terra. Muito bem. O significado da parábola que o Senhor conta para nós já está com a explicação muito clara aqui, e mostrando para os seus discípulos. Não é de se espantar. Voltamos um pouquinho aqui. Quando os discípulos perguntam: e aí, explica para a gente. Talvez nós hoje queremos olhar, mas como entender o contexto que eles estavam? Como é que vamos, né, cobrar uma interpretação dele naquele momento, no contexto daquele, começando coisas novas? Não há como. Hoje está fácil, né, de entender aqui. E Jesus fala para eles: o campo é o mundo, está aí. O mundo está para ser semeado a palavra, porque ele diz: a semente
O semeador, lógico, é o pregador. Ali naquele momento, o Senhor Jesus. Ele não foi por todos os cantos levar, porque ele não veio para isso. Ele veio para trazer a semente, ensinar, mostrar a eficácia dessa semente, que é a sua palavra, realizar toda a obra, ensinar como deveria ser plantada essa semente, aonde deveria ser plantada, de que maneira deveria ser. E assim ele fez. Seus apóstolos, que são, as bases aí, as doutrinas do Evangelho, ele confiou aos apóstolos. E assim os apóstolos fizeram com perfeição esta ação. Hoje somos nós, os cristãos, os semeadores. Ali naquele momento, o Senhor Jesus. A palavra, a semente, a palavra. E ele coloca as aves do céu, ali a figura do inimigo, do mal. Ele coloca ele como é o diabo que veio arrebatar a semente. E é uma ação que, de fato, com muita clareza, tem se visto isso. Claro que não poderia ser diferente. Foi Jesus quem disse, transmitiu o ensino. Então assim haveria de ser. E continua sendo. O semeador, ele precisa de quê? Basicamente, o que ele precisa de início é semente e terra. É o que falamos antes. Se alguém vai plantar, tem que ter semente. E tem que ter onde plantar. E Jesus trouxe isso. Não tinha essa semente aqui para que fosse plantada. O mundo aqui já estava, feito por Deus. E agora o Senhor então está aqui a semente e está aqui a terra, o mundo está aí. E nós observamos duas coisas aqui que são iguais. A terra, o campo é um só. A semente também uma só. O campo tem sua diversidade de tipos de solos. O espaço é um só. Mas há regiões, há espaços, tipos de solos diferenciados. Mas essa diferença de solo não exclui o semeador de semear. É o ensino da parábola. Transportando para hoje, para nós, que o semeador é aquele que leva a palavra, a semente, e a semente é a palavra. Nós fomos colocados como semeadores, todos os cristãos, foi incumbido a eles essa missão de levar a palavra. Ao cristão, ele não cabe a ele ser seletivo em relação ao tipo de terreno, fazer o julgamento de que esse terreno, a semente, vai prosperar, nesse não vai, eu vou ter que semear. Por isso que a igreja tem a missão de ela transmitir, levar a palavra a todas as pessoas. Nós sabemos em qual campo, terra, que é o coração das pessoas, ela vai estar sendo frutificada. Essa diferença de solo colocado na parábola, com muita facilidade, olhamos, o Senhor Jesus fez essa comparação, são os tipos de corações que encontramos. Aqui o Senhor colocou 4 corações diferentes. E são os solos colocados na parábola. Aquela semente caiu a meio do caminho, local pisoteado, local muito, normalmente mais petrificado, duro, difícil de prosperar alguma coisa, beira de estrada, local seco, ressecado, duro. Este lugar o Senhor coloca com aqueles que têm um coração duro, coração mais fechado para receber a palavra. Isso não tem sido difícil, o nosso olhar de estar vendo pessoas que são plantadas a semente, são levadas aos seus ouvidos a palavra da verdade, a palavra de Deus, que é a semente, e a palavra não causa, a pessoa não recebe essa palavra, não permite que ela frutifique. É um coração obstinado, fechado,
para as coisas de Deus. E o Senhor explicou que esse coração duro, petrificado, pelo fato então de a semente ficar por ali sem germinar, muito facilmente Satanás ele usa, então Satanás, o diabo, arrebatar a semente. É arrebatado por quê? Satanás tem suas artimanhas. Ele trabalha diuturnamente usando pessoas. Evidentemente, todas as pessoas são usadas ou por Deus ou pelo diabo. Todas as pessoas são influenciadas ao bem por Deus, evidente. É o mal, o diabo influencia, usa os artifícios que ele tem. E com essas pessoas de corações duros, endurecidos, facilmente Satanás se apresenta de uma ou de outra forma para distrair, que aquela semente não fique por ali por muito tempo. Ela se dispersa fácil, ela é arrebatada dali, porque não encontrou. É como, e aí Jesus usa a figura das aves do céu. A semente caiu, não penetrou na terra, não brotou, a ave passa, tira, acabou, pegou a semente. Aquela não frutifica mais. Isso acontece, que falamos, de ver pessoas que, embora se transmita a palavra para elas, elas têm um coração tão fechado, e daí pouco tempo você vai levar a palavra, você percebe que nada ficou daquilo que você transmitiu, porque ela estava tão fechada que ela não consegue raciocinar, meditar naquilo que você já colocou antes. Parece que cada vez que você leva é coisa nova, porque ela não tem sentimento, não tem abertura nenhuma para a palavra de Deus. Daí, essa palavra não passa daquele momento que foi lançada aos ouvidos daquela pessoa. Ela continua petrificada, coração endurecido. No terreno seguinte, que o Senhor coloca o pedregoso, né? Acho interessante essa fala aí, com o versículo também 14 e 15, Mateus 13. Ele remete no versículo 14 a profecia de Isaías, né? Ouvireis com os ouvidos e de maneira nenhuma modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Aí ele explica o porquê no versículo 15. Ele falou que porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendem com o coração e se convertam e sejam curados. Né? Achei interessante porque quando vem qualquer informação a nós, que às vezes a gente não conhece muito bem, né? E aí às vezes você se fecha, não quero saber disso por um motivo ou outro. Agora, quando vem uma informação que você não conhece, que você quer aprofundar, você abre o coração. Lá de bom grado, eles não quiseram abrir o coração de bom grado, eles fecharam. Para quê? Para que eles não e sejam curados por Cristo, né? Isso acontece conosco. Às vezes chega uma informação por um motivo ou outro, não quero saber disso não quero aprofundar. Às vezes chega alguma coisa que você não conhece, nossa, que algo interessante, deixa eu buscar, né, conhecimento que tem aí em tantos lugares, né, para me entender realmente o que isso quer dizer. Né? Você abre o coração, você quer receber isso, para que você obtenha o conhecimento. Né? Então achei muito interessante essa fala, né, e o porquê que muitas vezes as pessoas se fecham, porque realmente não querem obter o conhecimento, porque na maioria também sabe de alguns resultados. Para mim não se comprometer com resultados, então é melhor eu ficar à beira ou longe de conhecer. Achei muito interessante essa questão aí. Olha a responsabilidade aí, e o texto, a palavra mostra com muita clareza a parte da ação do terreno. Esse terreno tem que agir. Ele tem que agir. Você disse aí, não veio lá da palavra sobre Jesus, lá em Apocalipse,
aquele que tem sede, venha, de graça receberá da água da vida. Então esse coração duro, às vezes a gente tenta levar a uma palavra, o evangelho, a pessoas que estão fechadas. Não sei se vocês já passaram por esse desprazer. É um desprazer. Por quê? Você vê que a pessoa, ela não quer te ouvir. Ela está tão fechada que você não quer levar o evangelho, ela bloqueia, ela está petrificada, nem sequer ela está querendo ouvir a palavra. E com muita insistência, talvez sua, por uma questão talvez meio de a pessoa lá, por questões de uma educação razoável, ela para te ouve, mas te ouve por ouvir. A palavra não vai. Você lançou a palavra, digamos, não é inútil, porque lá em Isaías 55, versículo 11, Deus fala, né, que a palavra dele não volta vazia. É lógico que alguém interpreta aí que toda a palavra de Deus prospera, porque faz o efeito que foi determinado a fazer, ou seja, causar o bem às pessoas. Mas a palavra de Deus produz efeito também de condenação. Ela não volta vazia, porque ou ela salva ou condena. Vazia ela não volta. É a minha interpretação desse texto de Isaías, que a palavra de Deus ela prospera naquilo que ela foi enviada. Então esse prosperar levou a palavra, aceitou, prosperou, que ela foi enviada para causar efeito. A palavra de Deus não é inócua, ela produz efeito. Ou ela produz bênção na vida de quem recebe, ou ela produz maldição para quem a rejeita. O texto de Apocalipse, eu só conferi que Isaías 53, todos vós que têm sede, vinde. Então, você diz assim, pessoas fechadas, que elas fecham o coração para o evangelho, esse terreno árido, seco, é difícil. Você vê que as pessoas ouvem e às vezes por ouvir, mas não consegue produzir efeito nenhum. A pessoa continua petrificada no seu sentir em relação à palavra de Deus. Muito facilmente essa palavra vai se perder, porque ela não vai ficar meditando, eu ouvi isso, será que... Não, elas se tornam insensatas, e cremos nisso. Romanos capítulo 1, Deus fala com o povo ali, pelo fato de vocês terem mantido a incredulidade no coração, não me buscado, adorado outros deuses, entregado a outros valores, então fechei o entendimento de vocês, para vocês ficarem na dureza de vocês. E aí vem todas as maldições, que lá em Romanos capítulo 1, fala dos gentios, fala dos judeus também. É interessante, essa pessoa petrificada, mas nós não sabemos qual coração vai ser petrificado ou não. Vamos semear. Depois, o terreno pedregoso é aquele que tem pouca terra, mas tem umidade. Trabalhar na roça aí, conhece, locais de pedra, sempre são locais úmidos. Pequenas vegetações, às vezes algumas gramíneas, brotam no lugar de pedra, mas só fica por aquilo. Se não tiver uma camada de terra suficiente, você não vai ver árvore sobre pedra. Pequenos gramíneas, já falamos, pequenas vegetações que precisam de pouca terra, você vai ver próximas às pedras, porque tem umidade. A pedra tem umidade. E aqui está com muita clareza. Aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem, e de imediato elas aceitam essa palavra. Mas só que esse terreno, que é o coração, não se dedica, não oferta o espaço para essa palavra ir frutificando, produzindo, se aprofundando, criando raízes. Daí ela nasce, brotou o que seja, logo começa a querer crescer, mas para crescer precisa de aprofundar raízes. As plantas terras, frágeis, ela não precisa de muita raiz, também dura um pouco, cresce um pouco, mas as grandes árvores, elas têm que ter sustentação para não cair, então tem que aprofundar.
Tem que segurar. E aqui as pessoas que não ofertam, esses corações que não querem buscar a Deus, querem, entendem do benefício, se abrem para receber a palavra, mas não permitem que essa palavra frutifique, não abre espaço dentro de si para essa palavra criar raízes. Então, essa palavra rapidamente ela vai se perder. Nasceu, brotou um entusiasmo. Isso aí a gente vê muitas pessoas que tristemente às vezes ouvem o evangelho, recebem com alegria, nasce, opa, daqui a pouco está caminhando, fulano, a pessoa está caminhando no evangelho, e daqui a pouco fica como se nunca tivesse recebido a palavra. Mas ao final vamos analisar isso aqui. Ela se perde com muita facilidade. Depois vem os espinhos, aquela que nasceu lá no meio dos espinhos. O Senhor explica também. Ela nasce também, porque no meio dos espinhos tem umidade. Em qualquer lugar tem um pouco de uma vegetação, mesmo porção de espinhos ali, a própria cobertura dos espinhos no solo produz uma certa umidade ali. Aqui não está falando agora de pouca terra, está falando que tem a terra profunda no meio dos espinhos. Existe uma profundidade de terra ali suficiente para a semente germinar, produzir, crescer. Mas os espinhos estão ali e eles sufocam. E aqui Jesus coloca com clareza: o que são os espinhos? São os cuidados da vida. E a gente vê pessoas que aceitam a palavra, se empolgam com a palavra, recebem, mas os cuidados da vida, aí vem uma própria enfermidade, o corre-corre da vida, as atividades, um lazer que aparece, uma vaidade aqui, outra ali, um monte de coisas, penduricalhos que a vida oferece, que essas coisas tomam o lugar da palavra e a semente começa a definhar. E a pessoa vai sendo sufocada por estes espinhos, essas ervas daninhas que crescem, fazem parte da vida aqui. Não vivemos sem isso. Estão no meio de um lugar onde tem muito esses espinhos, tanta coisa ruim que se tem no entorno. Estou ladeado disso aí. Que se for olhar para isso e dar crédito a essas coisas, a palavra vai ser sufocada, não vai germinar. Se ela não cresce, ela não frutifica, então ela morre. A que nasceu no meio das pedras, ela nasceu, mas morreu. A que nasce no meio dos espinhos, também ela fica infrutífera, ela se sufoca pelos espinhos e morre. Por isso que às vezes temos visto pessoas que recebem a palavra, vão com um certo entusiasmo, e depois, mais na frente, você vai ver essa pessoa e ela tem um comportamento, tem um sentimento, como se nunca tivesse recebido a palavra. Ela não tem sentimento cristão. Mas eu fui membro da igreja há tantos anos, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje? Não, eu estou bem. Não sinto vontade, não sinto. Olha, como nós cremos no ensino de que não tem ex-cristão, existe um cristão, é o cristão, passa pelo fogo, se precisa do fogo, mas ele é cristão. Fraquejar, todos estão suscetíveis ao fraquejar, mas abandonar, apostatar da fé. Cristo, aceitei convicção, tem a marca do Espírito Santo, mas perdi essa convicção, não tenho mais. Então há que se pensar, não cremos nessa ideia de que a pessoa foi selada com o Espírito Santo. Ela se envolveu com a obra, nasceu, cresceu e passou a fazer muitas coisas, mas lá na frente você encontra com essa pessoa as coisas da vida, prazeres ou pesares, ou os dois, acabaram sufocando a palavra e ela foi se definhando, e ela não carrega dentro de si mais
nenhum sentimento cristão, nenhum temor. Essa fé se foi. A fé na palavra, ela se foi, não tem uma esperança mais, perdeu. É como se nunca tivesse ouvido essa palavra. Então, a palavra, uma semente que não frutificou, não produziu nada. Mas depois tem a terra fértil. Irmãos, essas três primeiras aí, vamos fechar os raciocínios dessas três primeiras. Observe que aqui foi arrebatada pelas aves, coração petrificado que falamos, sequer brotou. Aqui nasceu em meio às pedras, ela brotou, não se sustentou por causa, faltou profundidade de terra. Aqui nasceu no meio dos espinhos, acabou também não frutificando porque foi sufocada pelos espinhos. Essas três, elas foram, perdeu o sentido delas. Todas são iguais, não, mas uma quase frutificou. Até citamos no domingo passado aqui, vamos cantar com o quarteto, falando que a pessoa quase salva, ela é 100% perdida. Então essa que cresceu bonita e foi sufocada pelos espinhos tem o mesmo valor daquela que sequer nasceu. Às vezes, por um descuido nosso, nós nos contentamos em ver pessoas que já receberam a palavra, já aceitaram a Cristo, mas estão sufocadas pelas coisas do mundo, não carregam dentro de si mais nenhum sentimento cristão. Queremos ver essas pessoas em vantagem àquela que nunca aceitou a Cristo. E a parábola que aponta para nós que não tem vantagem dessa. Aliás, Jesus certa vez falou até diferente, né? Aquele que tenha seu coração limpo, varrido, preparado, se for voltar, se o espírito maligno voltar para dentro, vai ser coisa pior que antes. E não tem sido também difícil, às vezes, vermos pessoas que, pelo fato da palavra ter nascido, ter brotado essa semente, e as caminhadas dentro do Evangelho, vocês podem notar que quando a pessoa ela está insensata, mesmo com o conhecimento da palavra, é mais difícil você lidar com ela, que ela tem um conhecimento da palavra, que é aquilo que não conhece nada, porque ele está caracterizado, ele já sabe. Você vai citar o versículo, já sei, ele completa o versículo para você. Você vai citar o texto, eu sei, mas ele não carrega dentro de si temor cristão e nem quer compromisso. Ele está olhando mais nas coisas daí de fora, que vai citar a Bíblia para você. Esse é pior do que aquilo que está ainda sem entender a verdade do Evangelho. Não sei se vocês já perceberam isso aí. E nós pontuamos aqui que o texto traz para nós que nenhuma dessas três sementes tiveram privilégio sobre a outra. Não, mas está quase. Mas fulano é isso, fulano, ele ou ela é uma pessoa muito amável, muito dessa forma, uma pessoa, mas é um perdido. Não se alegre por isso em relação à fé cristã, porque é um perdido, tal qual o outro que está pior dos piores. Por fim, a terra fértil. A terra fértil é aquela que realmente nasce em coração que recebe a palavra, abre espaço para a palavra penetrar, a palavra desce, entra e ele produz frutos. E o Senhor Jesus colocou aí essas variedades, né, de quantidade de fruto: 100 por 1, 60, 30. Não tem aí, o que entendemos, né? Não tem nenhum desses aí, dessa produção de fruto, não tem nenhum mais salvo que o outro. Estamos vendo aí claramente, né, uma ação de frutificação, de galardões na vida do cristão. A quantidade de fruto aí, ela está sendo diferente na vida daquela terra que recebeu a palavra, a semente.
mas a qualidade não. Então isso é possível? Sim, perfeitamente. Mas à frente tem outras parábolas que vão falar algo semelhante. Quando Jesus ele abençoa e ele dá a recompensa de quem tinha 5 talentos, era mesmo que tinha 2. Então essa produção aí está ligado, cremos nisso aí, na alegria, nos galardões, na vida de cada cristão. Um produz mais, outros menos. Corações que recebem a palavra, os cristãos, eles têm que produzir frutos iguais, porque são frutos de arrependimento, de arrependidos, frutos cristãos que testemunham a nova vida. Mas a quantidade desses frutos fica diferenciado a cada cristão. Tanto é, os galardões serão também diferenciados a cada cristão. Então apenas essa diferenciação de quantitativo de frutos aí, dessa terra que recebeu, desse tipo de solo que recebeu a semente, é para exemplificar com muita clareza para nós que os corações que recebem e essa semente frutificam, os cristãos todos são diferenciados diante de Deus naquilo que Ele produz, uns mais, outros menos. E Deus capacitou. Volta para os dons, capacitação que Deus deu a cada um a fazer. Não são todos iguais. Quantas pessoas que Deus capacitou elas a ter uma produção tão maior do que as outras? É por Deus também. Cremos nisso aí. Mas aqui não ficou essa semente, o solo que produziu a semente, ela produziu o seu efeito, o seu propósito. E esse coração fértil é o coração do cristão, o de fato cristão. Não tem cristão que não produza frutos para Deus. Não há cristão sem frutificação. Essa dosagem de frutos ela é diferenciada, mas a qualidade do fruto tem que ser cristão. Fruto proposto por Deus. Não há como. Tiago escreveu sobre isso, sobre a fé e as obras. Tem a fé, sem a fé não consegue ser salvo, mas sem também provar esta fé, dar testemunho desta fé, com mais ênfase ou menos, com mais oportunidades, com menos, como for, à medida da fé de cada um, aquilo que ele pode fazer, realizar, sem ter condições. Não, todos têm condições de testemunhar da sua fé e precisam testemunhar da sua fé. Jesus falou, não pode acender uma lâmpada e ela não causar efeito. Sal tem que ter seu efeito. Não tem como, tem que causar seu efeito. Então o cristão, o desafio é a produção do fruto, né? Como é o semeador que somos, semeadores que somos, né? O Senhor colocou para nós, mostrou o mundo, está aí, o campo, os corações das pessoas. E fica a lição para nós, né? Não podemos, temos condições de selecionarmos os corações para serem semeada a palavra. A semente deve ser lançada de manhã, meio-dia, à tarde, não importa, todo o tempo semeada. E que tenhamos essa percepção de estarmos produzindo frutos e semeando. Só duas observações, principalmente de duas leis aí, né, que eu já falava do irmão distribuidor do semeador. E uma delas é a que o irmão já disse, que caiu na beira do caminho, porque ela não chegou nem brotar, né? A única que não chegou nem brotar, então a gente veio preparado. Então essa é importante. E a outra, essa penúltima, né, que é a terceira, que caiu entre os espinhos, estava analisando aqui que são os religiosos que estão dentro dos grupos também do Evangelho. Por quê?
Porque fala assim que não produziu fruto, mas fala assim que os cuidados do mundo, as riquezas, as preocupações, tudo isso aí sufocou essa semente, ela não produziu fruto. Existem muitas pessoas que, apesar de não frutificar, continuam religiosos. Não é só aqueles que estão fora, eles estão dentro, religiosos. E uma questão que a gente observa aí, que não está mencionada dentro da parábola, mas fica uma pergunta, né? Qual dessas 4 sementes teve um investimento de depois dela brotar, continuar sendo cultivada e irrigada? Qual dessas 4 sementes? Será que é a primeira, a segunda, a terceira, ou é a quarta? Às vezes a gente tem que analisar também, não é questão de subjugar, né, que não disse, é essa questão de semear, deve ser semeado em toda a terra, mas muitas das vezes a gente não pode ficar perdendo tanto tempo repetitando, né, no terreno onde é da beira do caminho, que ela nem brotou, aquela outra que caiu no meio de pedregais, porque muitas das vezes a gente vai estar perdendo tempo. Depois dessa semeadura, ainda continuar insistindo numa coisa que não vai ter fruto, não vai ter futuro, assim, pelo menos naquele propósito ali. Porque está bem claro que a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é semear, né? É semear. E eu tenho para mim que qualquer lavrador vai estar investindo, né? Vai estar sendo motivado a irrigar, a cuidar da 4 sementes. Da 4 sementes, porque as outras sementes, ele vai estar perdendo tempo em cima delas. Esse é um investimento inútil. O semear é uma obrigação, né? É uma responsabilidade, mas às vezes a gente tem que ter um pouco de critério para as partes, né, dessa questão aí. Só essa questão que eu gostaria de ter a sua observação, né, sobre a questão desse livro. Muito bem, de ver a parábola aí que a terra tem uma responsabilidade. A terra, na parábola, ela tem uma responsabilidade. A semente não tem. A função da semente ela é um só, né? Ela cumpriu o seu papel. Se a terra lá estava dura demais, não é problema da semente. Se lá tinha pouca terra, tinha pedra, semente, também não é. A outra do meio dos espinhos, também não é. Ela é uma só. Agora, a terra que recebeu tem a sua parte. Tem a sua parte. Ah, mas o lavrador, ele que teria que cuidar. Aí volta, talvez uma ação nossa. Às vezes nós queremos chegar lá, semeando e fazer com que aquela semente frutifique. Vamos para o Evangelho. Então essa força externa, às vezes essa insistência, esse cuidado, não, mas aquele coração está duro, mas eu vou trabalhar, eu vou. Na parábola não tem uma ação. E se tivesse, o semeador, ele tinha que olhar, mas aqui tem espinho, vou jogar. Vou tirar o espinho primeiro. Aqui tem pedra, aqui não vai dar certo. Não, ele jogou a responsabilidade na terra. E daí essa ação nossa do semear da palavra, a gente não consegue fazer. Quem faz é a ação do Espírito Santo. Mas se essa terra não der abertura para o Espírito Santo, não queremos também. E ele vai ter a ação também eficaz. Não queremos. Agora, o nosso papel, que a palavra ensina, o campo está aí, precisa semear. Semear e semear, a todo tempo. A mesma semente. Você está plantando uma aqui e outra ali. Tem uma só, que é a palavra como ela é. E aí a gente tem desafiado a isso aí. Os corações, que são os terrenos, os tipos de solos, né? O terreno é o coração, é o campo, é o mundo das pessoas. Agora, os tipos de corações que estarão recebendo já fogem da nossa alçada
preparar isso aí. O semeador não tem como ele determinar isso aí, né? Mas que o Senhor nos motive a essa semeadura, que possamos, né, todo o tempo estar semeando, plantando, e Deus operando nesses corações, né, realmente se abrem. Davi diz: um coração contrito Deus não rejeita. Coração contrito, mas o não contrito aí ele rejeita. Então, primeiro, o coração que está contrito, aí Deus colhe. Se fechar, você não vai fazer esse papel, né? Deus possa nos fortalecer, né? Nos animar, motivar, termos essa visão desse semeador, de todo canto que tiver disponível, nós darmos a semente. Amém.